Bruna, o Rui. Vamos fazer o seguinte, já levantou mais de 10 nomes, então o esquema é o seguinte, botar o nome num papel, aí o pessoal do Protea vai recolher e a gente vai tirar o nome 3 seguintes. Ela tem um papelzinho. Pronto. Então o pessoal que quer se inscrever, levanta o braço e bota o nome. Escreve um papelzinho aqui e bota o nome para fazer. Essa pergunta vai sortear porque não vai dar para todo mundo fazer a pergunta. Então se não fez até meia-noite. Então para começar, o promotor do evento, né, o pessoal do clube, através do professor Rui, vai começar a fazer a primeira pergunta. Depois o pessoal, os estudantes vão fazer também. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar os dois candidatos, né, que vieram para o debate e atenderam ao chamado, né, de grupos aqui do Centro de Educação. E a minha pergunta, basicamente, ela se direciona à questão do estudante noturno, né, e não foi à toa que a gente, inclusive, escolheu esse debate à noite. Então, eu queria que vocês abordassem essa questão dentro de 4 prismas. O Pierre já tocou rapidamente, que é a questão da segurança dos estudantes. Né? O que é que vocês têm de proposta concreta para resolver o problema da segurança, que a gente sabe que é uma coisa que aflige muitos estudantes aqui. A gente muitas vezes não consegue nem andar muito com a aula até o horário previsto de término, que é 10h10, por conta desse processo de segurança, né? E, paralelo a isso, tem uma outra questão, que é a questão do transporte coletivo, não é? Então, a gente tem aqui os relatos, né? Nós que também somos estudantes de classe popular, a gente viveu isso efetivamente, né? A gente sabe como é cansativo. O estudante noturno geralmente trabalha o dia todo, vem para aqui hiper cansado, não é? Bravamente assiste a aula à noite e depois tem que se pendurar, lutar, dar cotovelada para poder entrar no ônibus, não é? E olha lá se não for sacudido pela janela. Não é? A outra questão do estudante noturno é apoio administrativo. Então, você tradicionalmente, praticamente não havia curso noturno na Universidade Federal. Se abre cursos noturnos e são muito poucos os departamentos que têm uma estrutura de atendimento administrativo a esses estudantes, não é? O que complica demais a vida dessas pessoas. E uma quarta questão é exatamente em relação à qualidade do ensino, não é? Porque como é que você tem, em média, 55, 60 alunos numa sala de aula, não é? Onde isso é muito ruim para o professor também, a gente termina dando palestras, né? Sem conseguir ter um diálogo efetivo com os nossos estudantes. E, obviamente, que a gente sabe que o processo de universalização do ensino superior é um processo que é uma demanda legítima, democrática, que deve haver, mas que ao mesmo tempo deve haver também um acompanhamento em termos de qualidade, né? Principalmente no que diz respeito à relação de proporção professor-aluno. Então essas são essas 4 dimensões. Muito obrigado. Bruno que vai fazer a pergunta pelo PDA, por favor. Para esclarecer, boa noite, pessoal. Aqui em pedagogia a gente não tem DA ainda, a gente está articulando isso, a gente tem uma comissão para o DA, pretende articular o DA esse ano. E a gente está, né, junto com os professores nessa mobilização para ter esse debate em algum CE sobre o futuro aqui da universidade. E a pergunta da gente vai no sentido da questão da permanência assistente estudantil dentro da universidade. O professor comentou sobre essa questão dos cursos noturnos, a dificuldade, né, questões, principalmente do período noturno, de ter acesso à questão da secretaria, de ter acesso de ter uma garantia de segurança, ter questão de transporte. Mas a pergunta da gente vai no sentido de quê? Que aqui no CE, tanto também no serviço quanto no CAC, vários estudantes brincam até falando que é o triângulo da pobreza, né? Porque
são centros que são historicamente sucateados, né? É uma situação muito difícil. Aqui no CEP, particularmente, a gente não tem água, o bebedouro não funciona há muito tempo, né? Os bebedouros são condições péssimas. E os estudantes, assim, o perfil do estudante de pedagogia é um estudante de origem popular, é um estudante que tem dificuldade, né, quando chegar na universidade, de se manter. Né? Então, a gente quer saber, para os candidatos a reitor, né, sobre o que eles estão propondo em relação à permanência do estudante, né, e que tipo de assistência estudantil vão estar garantindo. Né? E além disso, né, além dessa questão de se manter, isso está incluso também a questão do RU. Né? No início do ano, a gente fez um protesto na aula magna, né, se colocando contra esse RU que foi implantado, né, que é totalmente limitado, não garante a todos os estudantes terem acesso de fato a esse RU, é muito problemático. Então, a gente quer saber dos candidatos sobre isso. Então, a gente vai passar a palavra, fazendo sempre algum rodízio ao contrário. Bruna, tu tira daqui. Obrigado. Vou passar primeiro o Pierre, depois disso, assim por diante. Na segunda rodada, quem quiser, eu já vou tirar na sacolinha os nomes das pessoas. Se a pessoa também não quiser ir em público, pode botar a pergunta ali, se a gente tirar, e vai ler a pergunta. Tá bom? 5 minutinhos. Bom, professor Rui, primeiro em relação à questão do hoje, está relacionada diretamente à questão da segurança aqui do campo. Isso é pauta dessa discussão, não dá para fugir disso aí. Em relação à segurança, a gente tem algumas propostas que são emergenciais. A situação aqui é gravíssima hoje, a gente tem tido sérios problemas dentro do centro, todo mundo está sabendo disso, e a insegurança que está do lado de fora está se transportando aqui para dentro com uma velocidade assustadora. Então, algumas propostas emergenciais, a primeira delas é a retirada dessas catracas, que envergonha o UFPE, na verdade é essa, retirar essas catracas aí, e a colocação dos postos fixos de segurança, que já estavam sendo construídos, é mais uma das obras inacabadas da gestão da marca. Então a gente vai concluir esses postos de segurança e vamos colocar as pessoas ali. A própria vigilância concorda com isso, os vigilantes concordam com a proposta deles, para que a gente coloque lá. Segundo ponto, então toda a entrada vai ter um posto fixo de segurança. Segundo, a gente vai colocar as paradas de ônibus dentro do campus. Todas as paradas de ônibus vão ser dentro do campus. Nenhuma vai ser mais do lado de fora. Mas a gente vai construir um internar, na verdade, uma entrada para que a nossa segurança possa atuar. E, na verdade, esses postos de vigilância, eles serão exatamente nas paradas de ônibus. Então, aqui atrás do serviço, por exemplo, vai ter uma entrada para os ônibus e ali vai ter um posto da segurança que, na verdade, é o mesmo posto de controle de acesso. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, a troca da iluminação do campus. Essas lâmpadas a gás ninguém utiliza mais. Só a gente aqui e a prefeitura de Olinda. Então, a ideia nossa, eu procurei, na verdade, um fornecedor que só não fiz aqui na prefeitura de Olinda. A troca disso aí, porque a gente já tem um sistema de câmera funcionando externamente, só que de noite ele praticamente fica impossível de visualizar porque não tem iluminação no câmera. A iluminação é muito precária. Então, e o quarto é o aumento emergencial de vigilância. Ainda não pode fazer a contratação agora, mas o aumento emergencial de vigilância especializado e a contratação de mais vigilantes no próximo concurso. É prioridade para a gente, que a segurança é pauta prioritária. Né? Então, esses são emergencialmente as nossas propostas em relação à segurança. Eu acho que já com a instalação dos postos fixos e a parada de ônibus já vai melhorar bastante a questão do sair da universidade. Eu acho que é importante. Você vem para cá para se sentir seguro, você não pode vir para cá para se sentir seguro. O transporte coletivo, veja, isso é uma proposta nossa, mas que isso depende do governo do Estado, vou deixar bem claro. Eu procurei o secretário do Meio Ambiente, ele se prontificou a levar a proposta para o governador, que é de a gente fazer para os locais mais afastados, ônibus direto expresso para cá. Como, por exemplo, isso dentro do sistema MTU. Por exemplo, você mora no Janga ou no Amarelo. Tem um ônibus que sai do Amarelo, pelo Janga, vem para Olinda, fecha a porta e vem direto para cá. Então, isso, o próprio secretário se comprometeu a levar essa proposta para o governador. A Federal de Pernambuco, que depois do shopping center da cidade, é o local de maior concentração de veículos da cidade. Então, isso é de interesse do próprio governo retirar veículos da rua. Então, ele se comprometeu a levar essa proposta para o governador. Agora, lembrando que isso depende, é lógico, do governo. Né? Em relação ao apoio administrativo, isso é verdade. Inclusive,
a nossa proposta é abrir o corpo discente à noite, porque não é possível que você tenha aqui uma universidade hoje 7 mil estudantes no período e a divisão discente, mas a divisão discente, na verdade, é a representante da reitoria dos estudantes. Não é possível que ela não funcione, na verdade, de noite. Isso era a proposta de Alário também, não cumprida. Lá no caderno dele. Em relação à qualidade de ensino, o número de alunos em sala de aula, vou dar só um número para você, para a gente ver que a universidade não cresceu, ela inchou. Eu tenho de noite, no curso de administração, 770 alunos e 611 cadeiras para sentar. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Eu saí contando ali, os locais de sala de aula com 611 lugares para sentar. Todo mundo vier, senta. E isso é replicado em vários lugares da universidade. Né? E em relação à Bruna, respondendo, em relação à questão da assistência estudantil, a nossa preocupação, principalmente com o aluno noturno, é que a universidade propicia a possibilidade do aluno conseguir estagiar. Eu acho que isso melhora muito a questão da qualidade de vida do estudante, coloca ele no mercado de trabalho, tanto que a nossa primeira proposta é a criação de uma central de estágio de oportunidades dentro da universidade, que isso ajuda muito a universidade a conseguir o estágio para os alunos. Agora, em relação ao RU, a proposta nossa é a ampliação desse restaurante. Eu não posso usar o restaurante, por exemplo, como professor aqui, o técnico administrativo não pode também usar o restaurante. Então, é um restaurante excludente, pequeno, do tamanho do chefe Platão, que, por sinal, é o mesmo dono do RU.